fazer um agradecimento muito especial e dizer-vos que é uma honra e um privilégio termos cá hoje o Dr. Eduardo Paz Ferreira para a apresentação da sua obra, Crónicas de Anos de Julho. Queria fazer um sincero agradecimento pela escolha do nosso humilde espaço para a apresentação do seu livro e agradecer a colaboração dos nossos apresentadores dessa noite, o Dr. Mário Mesquita e o Engenheiro Bastos e Silva, que prontamente se prontificarem a estar aqui hoje nessa sessão. E sem mais demoras, ao Engenheiro Bastos e Silva que vai passar a palavra. Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário-Geral, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados, magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores, é com muita satisfação, orgulho mesmo, que apresento as Crónicas de Anos de Chumbo, 2008-2013, de Eduardo Paz Ferreira, de quem sou admirador e amigo, amizade que se construiu com o tempo e as circunstâncias, infelizmente com muitas ausências, mas também com muitos momentos felizes de reencontro e boas conversas. Eduardo Paz Ferreira, que tive o prazer de conhecer em 1989, por intermédio do nosso comum amigo Henrique Montelopo, dispensa apresentações, porque é um homem da cultura, professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa e intelectual com grande prestígio. Tem tido, além do mais, diversas intervenções na vida açoriana, na autoria da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, no processo das privatizações e em inúmeros pareceres no domínio das finanças públicas, direito fiscal e direito europeu, entre outros, para além das muitas conferências e participações em debates de âmbito regional. Como muitos, tenho acompanhado as intervenções públicas de Eduardo Paz Ferreira, felizmente bastante frequentes nestes anos de chumbo e de grande descontentamento, iniciados em 2008, de que este livro é testemunho. A sua análise lúcida, a partir de uma observação atenta da realidade, tem-nos iluminado muitas vezes, porque compreendeu, desde o início, melhor do que a grande maioria, a natureza da crise que nos vem afligindo e da impossibilidade de sair dela, com as políticas que têm sido seguidas e, em particular, com o rumo que está a ser dado à União Europeia, com o qual se insurge. Mas quero destacar a importância que o próprio Eduardo Paz Ferreira dá à participação no desenvolvimento do debate público, à intervenção cívica, no seu caso marcante, influente e corajosa. Ao lermos o conjunto de crónicas, uma das primeiras constatações, a mais óbvia, é a da atualidade e pertinência dos temas. A sua organização é estruturada e rigorosa como o seu autor. Logo no primeiro texto, sobre a razão de ser deste livro, fala-nos da sociedade portuguesa desorientada e indefesa, que perdeu a sua capacidade de decisão autónoma e que conhece transformações que a levam a aproximar-se do modelo inigualitário e pobre que nos legou o regime ditatorial. A parte 1, espelho quebrado, nasce da metáfora aplicada a Portugal, de que, quebrado o espelho, a sua reparação terá de nascer do debate livre e plural, do Portugal da discussão e procura livre de soluções. Num texto soberbo, que dá o nome à parte 2, A União Europeia será estúpida, recorda-nos o ensaio de Carlos Cipolla, As Leis da Estupidez Humana, para tal pequena provocação que é totalmente pertinente face a algum seguido pelas instituições europeias. Mas se concluirmos afirmativamente, estaremos em maus lençóis. A idade avança, a imaturidade ultrapassa-se, a ignorância pode ser educada, mas a estupidez perdura para sempre, dizia Aristófanes. Eduardo Paz Ferreira proferiu uma intervenção, A Terra do Leite e do Mel, que consta destas crónicas, onde sugere, numa alusão bíblica, que faltou-nos talvez o Moisés que nos conduzisse à terra sonhada através de todas as provações, a terra de onde jorrava o leite e o mel, sob a mais prosaica forma dos fundos comunitários. Não esperávamos seguramente que a ira de Deus fosse substituída pela teologia da culpa da chanceler Merkel. Atordoados, reconhecemos nossa culpa, nossa máxima culpa, porque pecámos por pensamentos, palavras, atos e omissões. E prossegue numa interessante alusão à Via Sacra, em que nos encontramos
cada vez menos crentes na ressurreição. Em vários dos seus textos, há frequentes e curiosas referências cinematográficas, pois que Eduardo Paz Ferreira é um amante da sétima arte. Também encontramos inúmeros elogios aos novos e velhos valores da música portuguesa, como Camané, Cristina Branco, Carlos do Carmo, de Olinda ao Rodrigo Leal, sempre numa expressão de orgulho no talento de autores portugueses, no Portugal positivo, de que também dá depoimento. A parte 4, conversando sobre a União Europeia, a fiscalidade e os encontros e desencontros da vida, junta 3 entrevistas, sendo a última a Anabela Mota Ribeiro, relativa ao seu trajeto político pessoal, com referências sempre leais e generosas às personalidades que marcaram a sua vida e ajudaram a estruturar o seu pensamento e percurso, como o pai, a mulher Francisca, que tanto ama, José Medeiros Ferreira, Mário Mesquita ou José António Pinto Ribeiro, mas também Ramalho Anos, Salvegado Zanha, Mel Antunes, Raul Rego, Herberto Helder, David Mourão Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa e outros. Expressão de uma vida cheia de pessoas marcantes. O que somos é muito o resultado das pessoas com quem nos cruzamos, diz Eduardo Paz Ferreira. Ou matérias afins, sinto-me paradoxalmente pleno da autoridade para apresentar este livro, mesmo tendo em conta que nesta sessão se encontram presentes vários professores, investigadores e profissionais da área temática destas crónicas dos anos chumbo 2008 e 2013. Assim, de repente, vejo o professor Mário Fortuna, o Dr. Roberto Amaral, o Dr. Walter Furtado e certamente haverá outras pessoas que eu não conheço ou não reconheço. Não me refiro sequer, por respeito pelas tarefas complexas que incumbem os governantes presentes, desde logo do Sr. Presidente do Governo. Qual será então a misteriosa autoridade que me outorga a palavra nesta sessão? Apenas a amizade antiga, mas que teima em não envelhecer, que me liga ao professor Eduardo Paz Ferreira, é que se junta a minha incapacidade para resistir à sua influência persuasiva. Pertencemos à mesma geração, com 3 anos de diferença a meu desfavor. Essa mesma geração que neste livro o professor Paz Ferreira afirma ter sido traído todos os ideais porque se bateu. Começo por aqui. Por esta frase que muitos de nós, certamente eu próprio, diríamos em horas de desalento. Não para discordar desta afirmação que compreendo no plano afetivo e emocional, mas que rejeito, porque se assim fosse, se essa frase sedutora e terrível correspondesse à sua realidade, o professor Eduardo Paz Ferreira não teria publicado este livro e nós não estaríamos aqui reunidos à sua volta. Nem haveria na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, escola de quadros do anterior e talvez em menor proporção do atual regime, um professor catedrático como o professor Eduardo Paz Ferreira, que se preocupa em conjugar os saberes altamente especializados que se ensinam e se investigam no Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, a que presido, com as preocupações da cidadania e da participação alargada na vida. Desde o último quartel do século XIX até à década de 80 do século XX, foi muito utilizado o conceito de intelectual comprometido, a que corresponde o modelo do sábio, do escritor ou do artista que se decidia em intervir no debate público, transportando consigo não só a força da sua convicção e dos seus argumentos, mas também o prestígio adquirido em domínios alheios às questões discutidas. Já não se trata do humanista de vocação universal, mas do especialista que mobiliza o seu saber para a intervenção civil. A meditação sobre os tempos que correm, os tais tempos de chumbo, contida no livro de Eduardo Paz Ferreira, mostra que, sem saber altamente especializado, não é possível entender a sociedade contemporânea, mas também sublinha com muita força que o intelectual específico corre um enorme risco.
qual seja o de se transformar num mero perito ao serviço de interesses económicos e políticos, sem qualquer relação com os valores humanistas e universais. As crónicas de Anos de Chumbo de Eduardo Paz Ferreira trouxeram à memória esta análise do politicólogo e historiador Enzo Traverso. Cito: o especialista transformou-se em perito, integra-se no mundo da economia e das finanças, aconselha os partidos e os governos e depois intervém nos média para analisar a crise económica que não conseguiu ver aproximar-se. Mais ou menos o que temos todos os dias no telejornal, no diário, da rádio. Estas palavras descrevem um comportamento inverso ao que Eduardo Paz Ferreira defende. O que se chama jogar pelo seguro, aquilo que algumas equipas de futebol conseguem tendo árbitros amistosos, trazendo amigos para comentarem o meu livro, para não correr riscos excessivos, embora o livro julgo que mostra alguma apetência pelo risco, mas enfim, com algumas balizas. Eu queria agradecer em primeiro lugar a todas as pessoas que aqui vieram, enfim, ainda por cima com este tempo, que nem por ser um tempo, enfim, a que estamos habituados, deixa de ser especialmente inclemente. O inverno do nosso descontentamento parece que veio para ficar, não há primavera que consiga ultrapassá-lo. Outros, enfim, muito compreensivelmente deixaram-se tentar pelo Benfica. Também o rally, enfim, há aqui uma série de atividades e, portanto, são verdadeiros persistentes aqueles que aqui vieram. E como o engenheiro Bastos e Silva compreende, falar numa sala de cinema, para mim, é uma espécie de um momento mágico que me convoca para o tal diálogo, porque sou tentado permanentemente. Eu comecei a ver cinema quando tinha 3 anos, o que não é uma especial originalidade, enfim, terá acontecido a muitos de nós. Confesso que o primeiro filme que me lembro seriamente de ter visto foi um filme do Charles Chaplin, no circo, tinha então 5 anos, e diria que daí para a frente nunca mais parei de ver cinema. Agora abrandei bastante o ritmo nos últimos tempos, por várias razões cruzadas. E o que é certo é que alguns da minha geração lembram-se disto, graças à generosidade, à cumplicidade do meu pai, à existência das saudosas sessões duplas, da sessão tripla do Marítimo, depois de São Pedro ao domingo, da tolerância dos porteiros para com os limites de idade que na altura existiam. O que é certo é que eu passei a infância e a juventude no cinema. Dormi muito também no cinema. Ainda hoje tenho alguma tendência. Tenho, aliás, uma particularidade, que é que eu costumo dizer, só durmo nos filmes bons, não consigo dormir nos filmes maus. Os maus irritam-me, não me dá sono. Nos bons fico mesmo bom para dormir. Desculpe-se a presunção, mas tenho essa particularidade em comum com um grande cineasta alemão, Wim Wenders, que tem exatamente essa característica. Numa entrevista ao Le Monde, uma vez dizia que estava em Paris, mas estava muito infeliz porque não tinha conseguido ir à Cinemateca, onde ele gostava muito de dormir um bocado. Mas enfim, a verdade é que eu gosto muito de ver filmes. Tenho que confessar as minhas preferências cinéfilas, devo dizer que, enfim, a Cláudia Cardinal fazia bastante mais o meu entusiasmo. Mas enfim, pronto, vou parar por aqui para não ser levado longe demais. Bom, e por acaso foi curioso quando o Zé Carlos me disse que a sessão seria nesta sala. Eu lembrei-me que o último filme que vi neste cinema, já não garanto se nesta sala, se naquela que agora é da ressonância magnética, foi um filme chamado Este Não É um País para Velhos, que muitos viram com certeza. E isto, de alguma forma, é fortemente simbólico, porque este país de que fala o meu livro, o nosso país, também não é um país para velhos. Mas o pior não é não ser um país para velhos cinéfilos, é que não é um país para velhos. Numa União Europeia que também não é para velhos. Os velhos custam dinheiro ao Estado, desequilibram as finanças públicas. Não interessa para nada saber se pagaram antes, se recebem pensões para as quais têm carreiras contributivas, se tinham direitos e expectativas legítimas de ver as suas longas carreiras terminarem nessa fase em que eram compensados com os sacrifícios que tinham feito anteriormente. Agora são um peso, impedem o progresso, a sua sabedoria, a experiência acumulada, nada servem. O tempo deles passou. E esta é uma das razões porque este livro foi escrito. Se tivesse permanecido o equilíbrio que resultou da afirmação do Estado Social de Direito posterior ao 25 de Abril,
E se também a União Europeia tivesse permanecido como um projeto de solidariedade e conjugação de esforços pensado pelos seus pais fundadores, este livro seria totalmente desnecessário. Mas por nada disto aconteceu, e porque a culpa é necessariamente de todos nós, os que tomamos as más decisões e os que permitimos que elas fossem tomadas, que é necessário dar testemunho. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Já Sofia Melbreiner Anderson nos recordava. Mas este país que não é para velhos, querem alguns que também não seja para jovens. Que se emigrarem, cumprem o dever de não aumentar as incómodas cifras de desemprego. E se não estudarem, poupam amassadora conversa sobre os licenciados que não encontram colocação. E este também não deve ser um país para pobres. Estes são verdadeiramente muito incómodos. Aumentam a despesa pública sem que se lhes veja qualquer utilidade. Representam um perigo para a segurança pública e nem sequer são bonitos de olhar. E este também não é um país para as artes, para a cultura, para a ciência, que são vícios que só os países ricos se podem dar ao luxo de ter. E este também não é um país para descentralizar a decisão política ou financeira, porque é sabido que as finanças públicas só se equilibraram quando era Lisboa só que mandava. E a Lisboa de inspiração de vinho branco, estarão todos recordados. E assim se tem agido, e assim se tem quebrado a solidariedade social e o sentido da comunidade. E assim se transformou o país num espelho quebrado, como já aqui o engenheiro Bastos e Silva recordou. O problema é que todos sabemos que os espelhos quebrados dão azar. E o problema é que o azar é capaz de não ser principalmente para quem os quebrou, é capaz de ser para todos nós.